Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos discutir nesse vídeo um ponto e uma questão bem interessante. À medida que você está ali na musculação, realizando as séries de hipertrofia, o peso vai ficando mais pesado a cada repetição que você realiza, até um determinado ponto em que você chega na falha concêntrica, em que você não consegue mais levantar aquele peso específico com 8, 9, 10, 11, 12 repetições, quantas forem. A questão aqui para a gente é: você, ao longo dessas séries, da primeira até a última repetição de uma série, está mais fraco da primeira até a última repetição da série? Vamos resolver essa pergunta? Pessoal, vamos lá então. A pergunta era essa aqui, né? Eu estou mais fraco ao final das séries de musculação, uma série que eu realize ali 8, 9, 10, 11 repetições máximas, por exemplo, até a falha concêntrica. Da primeira para a segunda repetição, para a terceira, para a quarta, para a quinta, o peso vai ficando cada vez mais pesado. Eu vou tendo cada vez mais dificuldade de superar o peso na ação concêntrica do músculo. O peso vai realmente, eu vou sentindo ele mais pesado e vai demorando mais tempo na concêntrica. Você está mais fraco da primeira para a segunda, para a terceira, para a quinta, para a sétima, para a oitava, para a nona repetição? Então, ao longo da série, eu estou mais fraco? E a resposta é categoricamente sim. Você está mais fraco ao longo das séries de hipertrofia, da primeira para a segunda, para a terceira. Para cada nova repetição, você está progressivamente mais fraco. Ou seja, se você está mais fraco é porque você vem ao longo da série, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta repetição, até a última em que você não consegue mais levantar, fez 10, e aí vai fazer a 11ª e não vem, então você foi até a falha concêntrica, você está mais fraco e, portanto, você vem perdendo ao longo da série força, vem perdendo a sua capacidade de força. Mas como assim, Cássio? Como é possível estar mais fraco? O músculo não está menor, não está menos hipertrofiado. A pergunta é se você está mais fraco, ou seja, se você está menos forte, com menos força. E a força não é determinada única e exclusivamente pela massa muscular. Tem vídeo nosso aqui falando sobre isso. Força máxima, força pura, né? Tem vídeo aí, dá uma olhada nisso. Os fatores determinantes da força muscular, da força máxima, que são a massa muscular, o nível de hipertrofia e o recrutamento motor. Esses são os fatores determinantes da força. Tudo bem? E você, ao longo da série, vai perdendo força. E é tão verdade, mas você não perde massa muscular, obviamente. Mas é tão verdade que você vai perdendo força da primeira até a última repetição da série, que o peso é o mesmo. Mas ele está cada vez mais difícil de ser levantado, de ser superado. Se está cada vez mais difícil de superar um peso que é o mesmo, significa que ao longo da série o peso está mais pesado. Como pode o peso estar mais pesado se ele é o mesmo? É porque você está mais fraco em relação à primeira, à segunda, à repetição anterior. E por que isso acontece, Cássio? Porque eu vou perdendo força ao longo da série. E aí é um ponto-chave. Você vem perdendo força porque, na medida em que você avança com a série, a cada nova repetição, você tem a instalação da fadiga, com mecanismos específicos que nós vamos ver agora. Dá uma olhada no vídeo aqui que tem nós falando sobre fadiga, conceito da fadiga também, vídeo expressando e falando da fadiga em alguns contextos específicos de trabalho e de exercício. Fadiga significa perda, redução momentânea da capacidade de manter um determinado trabalho motor. Qual era o trabalho motor que você estava realizando? Levantar 20, 30, 40 quilos no exercício rosca direta, no supino, no agachamento, no puxador, seja lá qual for. O exercício é o trabalho motor. Na rosca direta estava levantando 30 quilos. Agora eu estou levantando e consigo fazer isso aqui em meio segundo na concêntrica. Aí chega lá na sexta, sétima repetição, eu já fico 1 segundo para levantar e não consigo levantar mais rápido. Aí chega na nona, na 10ª,
décima eu brigo um pouco mais, dá 1,5 segundos. Eu já não consigo manter o trabalho de levantar esse peso em meio segundo, ou em menos de 1 segundo, ou em 1 segundo. Já está demorando mais, até que chega numa dada repetição, na 11ª, por exemplo, eu brigo um monte, levo 2 segundos e pouco, e vou tentar a 12ª repetição e não consigo. Cheguei na falha concêntrica. Agora eu cheguei no extremo da fadiga, na exaustão, na incapacidade de realizar a contração. Fadiga não é incapacidade de realizar uma atividade contrátil. Fadiga é só a redução momentânea da capacidade de manter um trabalho motor. Por favor, veja o nosso vídeo. Então você foi perdendo essa capacidade ao longo da série, até chegar no limite extremo dela. Por que acontece isso, Cássio? Aí é o ponto para a gente já fechar aqui o entendimento. A fadiga é o fenômeno. Redução momentânea, porque você dá um tempo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos entre a série e volta a ter a capacidade de realizar esse trabalho, voltar a levantar o peso nessa velocidade com esse número de repetições. Por isso que é uma perda momentânea. Mas ela tem mecanismos. E na musculação, as séries de hipertrofia são fundamentalmente de natureza metabólica, predominantemente, anaeróbias láticas, na via glicolítica. E aí você tem ali o aumento de... Deixa eu mudar aqui a seta. Nessas séries, na musculação, você tem um aumento da concentração de hidrogênio intramuscular, o que leva o músculo a uma condição de acidose, acidose metabólica. Lembra que isso aqui não tem nada a ver com ácido lático, hein? Por favor, tem vídeo aí falando, não existe ácido lático, o músculo não produz, nós produzimos o lactato, que é um íon, um ânion. Só que acumula no metabolismo anaeróbio lático, nós temos acúmulo de hidrogênio, que leva o músculo a um estado de acidose metabólica. Isso aqui é que leva à fadiga, o acúmulo de hidrogênio intramuscular, por 2 caminhos específicos, ou seja, por 2 mecanismos. Um primeiro deles, que é o menos importante, é que na medida em que se acumula hidrogênio, e a gente avança no quadro de acidose, ou seja, acidose, lembra, é redução do pH, o pH intramuscular. Tem aquela enzima que é a enzima-chave da via glicolítica, que é a PFK, a fosfofrutoquinase. E essa enzima vai tendo uma diminuição da atividade dela. Na medida em que tem a diminuição, ela está lá na 3ª reação da via. Quanto menos ativa estiver essa enzima, nós vamos tendo uma diminuição da disponibilidade de ATP, da ressíntese de ATP. E, obviamente, se eu tenho menos ATP sendo ressintetizado a cada segundo, isso vai comprometer o trabalho das pontes cruzadas por deslizamento. Então, eu já começo a ter prejuízo aqui da minha produção de força e da capacidade de trabalho em si. Então esse é o fator. E esse hidrogênio vai se acumulando a cada repetição que eu realizo, eu vou aumentando a concentração de hidrogênio intramuscular e vai diminuindo a atividade da PFK. Essa diminuição da ATP dificulta a remoção do cálcio de volta para o sarcoplasma. Essa diminuição da ATP diminui o desacoplamento e compromete o ciclo de trabalho das pontes cruzadas. E isso então já vai comprometer meu desempenho e minha capacidade de trabalho. Mas o mais importante é um segundo mecanismo. Na medida em que eu tenho mais hidrogênio, esse hidrogênio vai lá e compete com aquele sítio TNC da troponina, que é onde se liga o cálcio que sai lá do retículo e inicia ali a contração muscular. Lembra a ligação do cálcio com esse sítio TNC da troponina, que determina ali um deslocamento da tropomiosina, uma modulação, uma mudança da conformação da troponina, o deslocamento da tropomiosina e a partir daí o acoplamento da ponte cruzada da miosina com a actina. Na medida em que acumula hidrogênio, ele liga lá no sítio TNC da troponina, ocupa e não faz nada e determina um fator assim decisivo para a fadiga em condições anaeróbias láticas de trabalho na musculação, que é a redução do acoplamento actina-miosina, actomiosínico. E aí, Cássio? Portanto, então, gente, atenção. A cada repetição que a gente faz e vai aumentando o hidrogênio, eu tenho cada vez menos ponte cruzada acoplada. Cada ponte cruzada que acopla com o filamento de actina e que interage e traciona o filamento de actina gera ali o quê? Tensão. A tensão gerada determina o quanto eu vou produzir de força no músculo. Então a força é determinada pela tensão, e a tensão não é o único mecanismo, tem vídeo aqui falando disso. Mas aqui a tensão é determinada pelo número de pontes cruzadas que eu tiver acoplado.
pontos cruzados de miosina. Na medida em que eu tenho cada vez menos acoplamento, eu tenho ao longo da série cada vez menos tensão, menos força. Vai chegar um momento em que eu tenho cada vez menos, aí lá na quinta, sexta, agora o peso está ficando mais pesado. Por quê? Eu comecei a série acoplando 100 pontos, hipoteticamente. Obviamente que é muito mais do que isso. Mas aí eu estou lá, aí tem 98, 97, 96, porque vai diminuindo o acoplamento. Por isso o peso vai ficando mais pesado. Vai chegando lá na frente, lá no final, por exemplo, eu fui fazer a 11ª, fui fazer a 12ª e não consegui mais levantar. O que aconteceu aí? O número de pontos que eu tinha acoplado, por conta desse acúmulo mais excessivo de hidrogênio, agora é tão pouco que não, o nível de tensão e de produção de força não é possível levantar esse peso, não me permite levantar o peso, porque a minha capacidade ali, o meu nível de acoplamento diminuiu tanto que aquilo que eu consigo gerar de tensão e produzir de força não é suficiente para superar o peso. Falha concêntrica. É isso que está acontecendo. A cada repetição você tem menos ponte cruzada. Para fechar aqui a nossa conversa e entendimento, vejam o que significa levar uma série cada vez mais próximo da falha concêntrica. Quanto mais você chega na falha concêntrica, quanto mais você se aproxima, você tem cada vez menos ponte cruzada acoplada. Sabe a que isso se assemelha? Imagina isso você levando um piano de 300 quilos em 10 pessoas. Cada um ali puxando, levantando o piano, então você tem 10 pessoas, cada um está levantando 30 quilos. Aí no meio do caminho você tem que levar o piano de um lugar até outro, tem que andar uns 100 metros com ele. No meio do caminho vai saindo gente, sai um, sai outro. Na medida em que cada um que sai, cada um que fica vai fazendo mais força, o piano vai ficando mais pesado, porque eu tenho menos acoplamento. O acoplamento é cada um que está saindo. Vai ficando mais pesado para os demais. De repente saem 5 deles, agora ao invés de 30 quilos, cada um dos 5 que ficou ali vai ter que levar 60 quilos. Aí não dá mais para levar o piano, vai ter que esperar para vir mais alguém chegar. Foi o momento da falha concêntrica. É exatamente isso que está acontecendo dentro do seu músculo, do músculo do aluno, do atleta, quando nós realizamos a série de musculação. Tem gente saindo do piano aí e ficando mais pesado para quem sobra. Por isso, e aí tem vídeo falando disso, por isso, quanto mais nós nos aproximamos da falha, na medida em que tem menos ponte acoplada, a gente aumenta o que eu, Cássio, chamo de tensão por área de micrômetro quadrado no músculo. O nível de tensão por área de micrômetro quadrado aumenta, por isso machuca mais, gera mais microlesão. Imagina quando você ultrapassa a falha concêntrica com auxílio e tal, você tem cada vez menos gente levando o piano. E o nível de tensão para cada área, né, por ponte cruzada e por área, né, de micrômetro quadrado do músculo é maior. É interessante isso porque tem que parar para pensar. É isso que eu quero gerar aqui de estresse mecano-tensional e tudo mais. Em cada uma das séries tem vídeo nosso aí falando mais sobre essa questão aqui. Tudo bem? Então, ó, espero que tenha ficado claro. É por isso que a gente vai ficando mais fraco. Você está perdendo acoplamento, perdendo tensão, possibilidade de geração de tensão e, consequentemente, produzindo menos força a cada repetição da série. Maravilha, espero que tenha então ficado claro. Se gostou, deixa aqui o seu like, né? Recomende o vídeo para os conhecidos, se inscreva aqui, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Te convido também a fazer parte aqui do nosso clube de membros, né? Uma forma adicional de nos auxiliar aqui a manter o canal e a manter esse tipo de trabalho. E espero então que isso tenha ficado claro, né? E da mesma forma espero também encontrá-los aqui, né? E revê-los nos nossos demais vídeos do canal. Muito obrigado.